Boa noite, amada igreja. Graça e paz seja com todos, amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 1, verso 8 e 9, nosso texto base. Texto que tem servido como delineador do nosso estudo sobre seitas e heresias. Estamos ainda no primeiro bloco de estudos dentro dessa temática de seitas e heresias, tratando dos assuntos, os temas que são primários, antes de adentrarmos propriamente dito nas doutrinas dessas seitas e heresias, pelo menos das principais que nós conhecemos e que estão próximas de nós. Hoje nós vamos tratar das razões do surgimento e do crescimento dessas seitas. Mas antes de nós falarmos sobre isso, vamos ler Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Amém? Diz assim: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, ou que lhes pregamos, que ele seja o quê? Maldito, anátema, amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja maldito, amaldiçoado, anátema. Tamanha seriedade do evangelho. A palavra de Deus é algo precioso, algo caríssimo, e que nós devemos honrá-la com toda a nossa fidelidade, porque essas palavras, como Pedro mesmo respondeu ao Senhor Jesus Cristo, né? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Obrigado, minha irmã. Isso mostra o quão precioso é a palavra de Deus para as nossas vidas. Sem esta palavra, nós andamos vagando por esse mundo perdidos, em trevas, escuridão. Por isso, nós não podemos negar a sua verdade e a eficácia dela. Mas, o que leva, então, diante tamanha riqueza, tamanha preciosidade da palavra de Deus, da sua verdade, do seu poder, né? O que leva, então, uma pessoa a querer deturpá-la, a querer contaminá-la, misturá-la com meias verdades ou mentiras completas, mas de uma forma ou de outra acabar distorcendo ela, né? Está mexendo diretamente com a pureza da palavra de Deus. E não somente isso, né? Porque não se trata apenas de você estar deturpando a verdade, de você estar contaminando o puro evangelho, mas também de estar arrebanhando para si multidões, né? Essa semana eu fiquei abismado, né? Porque a gente nunca acha que o ser humano chegou ao seu limite, né? Quando você pensa que ele chegou no seu limite, ele consegue se superar. Um pastor lia um texto, se não me engano, do Evangelho de Mateus, e ele colocou o microfone na boca de um obreiro lá, uma pessoa que era seu auxiliar, né? E ele segurava a Bíblia assim na mão, e ele botava um microfone na boca dele, deu o texto para aquela pessoa ler, e ele lia o texto assim. Jesus Cristo, mais ou menos assim a passagem, né? Eu não me recordo agora a referência, eu nem sei se no texto ele chega a mencionar, eu sei que é o Evangelho de Mateus, ele diz assim, que Jesus Cristo havia logo de manhã saído de casa, e logo assentou-se à beira-mar. E aí nisso já surgiu aquele glória a Deus, que casa maravilhosa. Jesus tinha uma casa na praia. E aí ele começou a pregar, irmãos. Ele começou a pregar dizendo, né, que Jesus Cristo tinha uma casa na beira da praia e que era uma mansão maravilhosa. Como Jesus conseguiu comprar uma casa na beira da praia? E aí ele começa a contar a história. Que Jesus, aos 12 anos, havia assumido os negócios da carpintaria de seu pai.
que havia falecido. E logo com 12 anos, ele assumiu os negócios e se tornou um grande empreendedor. Naquela época, demorava-se 1 ano para conseguir fazer uma mesa, uma cadeira. Mas Jesus logo tratou de entregar as encomendas de mesa e cadeira de um dia para o outro. E ele estalava o dedo, aparecia uma cadeira. Ele estalava outro dedo, aparecia uma mesa. E ele começou a vender, e ele juntava dinheiro, até conseguir comprar a sua casa na beira da praia. Irmãos, isso é um absurdo, né? Mas quando você assiste um vídeo desse na internet, o que você logo vai perceber são as multidões, dando glória a Deus, repetindo as palavras que ele ordena a multidão repetir. Diga casa na praia, e todo mundo, casa na praia, né? Glória a Deus, e as pessoas repetem. E como eu dizia, acho que eu comentei com a Alana na mercearia esses dias, falei, se existem hereges, é porque existem multidões para dar ouvidos à sua pregação. Porque se não existisse essas pessoas que seguissem, que dessem ouvidos a elas, não haveria hereges. Mas como sempre tem gente para seguir essas pessoas e dar ouvidos a elas, então a chance é sempre de existir pessoas assim. E geralmente, uma ou mais pessoas estão por detrás da fundação ou do surgimento de alguma espécie de seita ou de segmento religioso. Principalmente quando essas pessoas, ou essa pessoa especificamente, ela passa então a divergir do pensamento tradicional e começa, a partir da sua própria influência, a acumular seguidores. Pessoas que vão estar ali prestando atenção e dando ouvidos e razão para aquilo que está sendo dito. É a partir daquele momento que eles começam então a seguir os passos desse seu novo líder, deste seu influenciador, né, que é a palavra da moda, né? Os problemas que trazem o surgimento das seitas, eles devem sempre ser analisados, queridos, muito mais do que uma perspectiva política ou sociológica, mas também é preciso nos atentar no ponto de vista espiritual, porque nós vivemos em uma constante batalha espiritual, uma luta pela verdade. As pessoas querem relativizar a verdade, as pessoas querem reivindicar para si detentoras da verdade, enquanto a verdade verdadeira, se assim podemos dizer, ela é deixada de lado. Aquela verdade que se sobrepõe a qualquer outra, que é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho, este é colocado de escanteio. E as pessoas então formulam para si as suas próprias verdades e reivindicam para si serem detentoras dela. Mas vamos pensar um pouco na perspectiva do surgimento dessas seitas, como elas começam. A reação geralmente surge contra uma igreja oficial. É assim que começa. Geralmente há uma instituição, uma religião que é a oficial, que é a maior, que é o grupo maior, mais organizado. E no meio desta religião oficial, desta igreja oficial ou denominação oficial, surge um pequeno movimento, tomado à frente por um líder ou mais de um líder, mas ele sempre vai buscar influenciar o seu meio. E quando ele não consegue obter resultados para ganhar as mentes e corações ali, ele tende a se afastar, ou muitas vezes é expurgado para fora pela maioria, mas quando ele sai, vem com aquela síndrome de Lúcifer, né? Carregando um terço da membresia com ele. E ali ele sai e monta o seu próprio grupo religioso, assim surgindo a sua seita. Por exemplo, William Miller, já ouviram falar? William Miller, ele é fundador da Adventista do Sétimo Dia. Ele era de família batista.
E ele, por divergir do pensamento tradicional, do qual pertencia ele e a sua família, ele se desloca para fora para formular uma nova doutrina, uma nova ideologia, um novo pensamento. Também Charles Russell, que mais tarde o seu grupo religioso, sua seita, veio a se tornar conhecida como os Russelitas. Conhecem? Eles se chamam Testemunhas de Jeová. Eles foram, no início da sua formação, conhecidos como Russelitas por terem sido seguidores do seu fundador, Charles Russell. Mas, originalmente, ou oficialmente, vamos dizer assim, o nome que carregam é de Testemunhas de Jeová. Charles Russell, fundador da Testemunha de Jeová, era presbiteriano. E ele, da mesma forma que William Miller, se desloca do seu meio tradicional, do qual pertencia a ele, sua família, né, e acaba criando o seu próprio segmento religioso, com base nas suas convicções doutrinárias, né. Embora Charles Russell tivesse influência na igreja presbiteriana, após sair do presbiterianismo, ele ainda teve passagens pela igreja congregacional e ainda teve uma passagem pelo adventismo. Muitas das doutrinas da Testemunha de Jeová têm forte influência no adventismo, certo? Inclusive, a principal doutrina escatológica da Testemunha de Jeová, que fala a respeito, que trata dos 144 mil, que somente esse número serão salvos, né? Isso é herança do adventismo. Na verdade, não é algo originário da própria Testemunha de Jeová, mas é de uma influência do adventismo do sétimo dia, certo? Mas vamos pensar em dois aspectos em relação ao fundador de uma seita. Primeiro, ele sempre parte do pressuposto que a igreja original do qual ele pertence ou pertencia é uma igreja corrupta. É uma igreja que se corrompeu e passa então a ver nela questões de maneira insatisfatória. Ele se torna insatisfeito com a instituição, com a igreja, com o órgão em si, né, com a instituição. Ele passa a acreditar que esta igreja se corrompeu, se contaminou, se desviou da verdade, e por essa razão ele decide, num processo de tentativa de reforma, né, mas ao mesmo tempo, não logrando êxito, ele vai sair e vai fundar a sua própria denominação. O fundador também de uma seita, em vias de regra, ele sempre vai rejeitar a sua religião. E ele, uma vez fazendo isso, irá organizar o seu movimento com princípios, doutrinas e regras que sejam convenientes a ele. Então, isso é algo característico de uma seita. Por isso, lá no primeiro estudo que nós fizemos sobre a introdução, definição e identificação, um dos pontos centrais da nossa maneira de identificar uma seita é observar o histórico. É ir lá atrás e ver quem é o fundador desse grupo. O que ele pensava? De onde ele veio? A qual grupo religioso ele pertencia antes de fundar esse grupo? E por que ele saiu de lá para fundar esse? Quais eram as convicções que levaram ele a se desprender daquela igreja para fundar a sua própria igreja, a sua própria religião, certo? Então, ele sempre vai tratar a igreja do qual ele saiu como uma igreja que se corrompeu, que se contaminou, se desviou da verdade, e vai organizar o movimento em torno de princípios, doutrinas e regras que melhor lhe satisfaçam. Sim, e são sempre muito convenientes a eles. Isso é algo muito sério, né? Bom, primeiro ponto sobre o surgimento de seitas, nós vimos que é a reação contra a igreja oficial ou uma denominação do qual o fundador pertencia. O segundo ponto sobre o surgimento das seitas são as crises políticas e sociais. Há muito conflito de poder, né? Como diz o ditado, né? Tem mais cacife do que índio, né? Tem mais pajé na tribo do que índio, né? Quando você tem muitas pessoas
lutando, disputando o poder, né? Querendo tomar a frente e conduzir as coisas, geralmente isso vai acabar tendo um conflito, uma crise política no meio desse grupo, né? Então, os fundadores, geralmente, eles costumam ligar essas crises à vida espiritual dos líderes. Quando eles ambicionam o poder, naturalmente eles não vão deixar isso claro, né? Que eles estão ali com fome, sede pelo poder. Mas logo de cara, o que eles vão fazer? Vão começar a apontar o dedo para as lideranças e vai começar um processo de acusação contra essas lideranças. Vão dizer que há problemas espirituais, que há problemas morais, que há questões duvidosas, e começa então a se levantar um intenso debate na comunidade sobre a adequação desses líderes e se eles de fato devem permanecer na liderança desse grupo ou não. A autoridade da liderança geralmente começa a ser minada por esses líderes, ou esses falsos líderes dentro da igreja, que são mal intencionados, né? Que estão buscando muitas vezes tomar o poder para si, ambicionando o poder para eles, né? Há uma questão também de personalidade. É importante nós percebermos, né, algo em relação ao fundador de uma seita. Quando ele está no meio de uma igreja oficial, do qual ele pertence, né, geralmente, queridos, essa pessoa, ela carrega algumas características, né, algo na sua personalidade que faz dessa pessoa alguém destacado no meio e que traz características e riscos em relação à saúde do corpo, né? É muito comum nós vermos em igrejas pessoas assim, espírito sectário, espírito de divisão, de partidarismo, né? E essas pessoas gostam de tomar a liderança e a frente, tentar dissuadir as pessoas que estão à sua volta, tentando, através de burburinhos, né, de cochichos de corredor, né, tentar angariar adeptos, pessoas que possam se unir a elas e somar forças para tentar minar a autoridade da liderança, né? E geralmente a personalidade dessas pessoas, do fundador, é uma personalidade marcante, atraente e carismática. Às vezes você vai perceber pessoas que ambicionam tanto o poder e que se veem como líder de tal igreja e que ele busca uma forma de derrubar aquele líder que lá está, né? Ele vai utilizar muito das suas características, né? Ele tem uma personalidade muito marcante, ele é uma pessoa que se torna muitas vezes agradável, né? Se torna carismático, aquela pessoa que no momento das dificuldades, da vulnerabilidade das pessoas, ele vai ser o primeiro a bater na porta da sua casa para oferecer a sua ajuda, para te estender a mão, para muitas vezes preencher aquele espaço que o líder deveria preencher, mas ele mais do que depressa corre lá para tentar preencher e ganhar o coração. São os ladrões de coração, né? Nós já meditamos anteriormente, pessoas que tentam roubar o coração, né? Exatamente. Absalão, né? Então veja só, qual é a característica dos seguidores desses fundadores? Os fundadores, já vimos que eles carregam características assim, marcantes, são atraentes, carismáticos, né? E os seguidores deles, como é que eles são? Geralmente são pessoas vulneráveis, sem base, sem alicerce, de pensamento tendencioso, influenciável, são pessoas de mente vazia, mente fraca, né? E geralmente, irmãos, as pessoas que mais estão sujeitas a dar ouvidos a essas pessoas, são pessoas que não têm a prática regular da leitura bíblica. Pessoas que não conhecem a Bíblia, irmãos. E quantas pessoas hoje nas nossas igrejas não conhecem a Bíblia, não é verdade? Nós temos visto uma geração de crentes surgir que não domina a palavra de Deus, em coisas assim, básicas, textos, histórias, relatos, narrativas,
Mas são coisas assim tão básicas, porque uma coisa é um crente que você fala de um texto bíblico, de uma narrativa bíblica, talvez ele não vai lembrar a passagem, a referência, talvez ele não vai se lembrar onde que está escrito, mas se você contar a história, provavelmente ele vai ouvir, ele vai falar assim, não, essa história eu conheço, eu já li a Bíblia em algum lugar, mas eu lembro dela. Mas tem coisas, irmãos, tem histórias que a gente conta, que você olha para aquela cara, assim, aquela pessoa está com aquela cara assim, o que ele está falando? Né? Do que ele está falando? Que história é essa? Jesus. Tinham quantos na sala? Uns 20? Uns 15? Uns 15. Sim. Verdade. Irmãos, não, eu assim, confesso que eu tive um colega de seminário que estudou comigo no seminário. Hoje, graças a Deus, está melhor, hoje pastoreio uma igreja, inclusive, né? Mas na época, na época do seminário, perguntaram para ele o que era Pentateuco, ele não sabia. E para estar num seminário, na cadeira de um seminário, o mínimo que ele teve que saber era o que era Pentateuco, né? Mas, sim. Sim. Então, queridos, é nossa responsabilidade, pastores, lideranças que compõem a igreja, professores de escola bíblica dominical, buscarem maior aprofundamento das Escrituras, para que possamos garantir que a nossa membresia tenha o maior acesso possível ao estudo da palavra. As nossas atividades, no que diz respeito às organizações, departamentos da igreja, devem constantemente estar incentivando as pessoas a lerem a palavra de Deus, a conhecer a história da igreja, a história dos mártires, a se aprofundar nas parábolas, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, Tiago, Pedro, João, conhecer profundamente a Bíblia. A nossa proposta em seguir essa linha de revistas da Escola Bíblica Dominical, começando lá no início do Antigo Testamento, né, passando até chegarmos agora na Cristologia do Antigo Testamento, né, é para que pudesse criar uma certa intimidade maior, né, do povo, da igreja com os escritos, e de entender qual é a conexão. Falar de teologia bíblica não é algo que é algo exclusivo do ambiente acadêmico, mas não, isso deve ser algo presente nas igrejas. Quanto maior profundidade bíblica e teológica a nossa igreja tiver, mais protegida ela vai estar desses malditos influenciadores, né, que tentam arrebanhar as ovelhas do pasto do Senhor. Os lobos, né, travestidos de ovelhas, né. Outra questão importante em relação ao fundador das seitas, geralmente eles são vistos como verdadeiros mitômanos. O que são os mitômanos? Já viu alguém sendo chamado de mito? São pessoas que são vistas como verdadeiros mitos mesmo. Pessoas que estão muito além, muito acima das outras pessoas, sabe? São pessoas que estão num patamar de espiritualidade acima de qualquer outra. São colocadas numa prateleira muito acima. Outro dia eu estive vendo um formulário que qualquer pessoa que queira ingressar como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele deve preencher um formulário. E nesse formulário é colocado a figura da profetisa Ellen White, né, como a Maria dos Santos na Igreja Adventista, né? É aquela que está na prateleira de cima, é aquela que é vista de uma maneira completamente diferente de qualquer outra pessoa, né? Se nós observarmos, em vias de regra, os seus fundadores, seus profetas,
né, aqueles pelos quais recebem um tipo de revelação especial e diferenciada dos outros, eles são tratados como pessoas diferentes. São visionários, são falsos profetas e muitas vezes pseudo-messias. Diga, minha irmã. Russell. Isso. Charles Russell, das Testemunhas de Jeová. E William Miller, da Adventista. Isso. Não há relação. Ele veio bem depois. Cronologicamente, William Miller veio primeiro. 1800 e alguma coisa. 1852, se não me engano. Tá? Se estiver errado, eu trago depois aqui. Mas é por volta desse ano que William Miller viveu. Charles Russell é bem depois. Cerca de um século depois. Tá? Nós vamos falar mais um pouco da história desses fundadores e das doutrinas que eles criaram quando nós entrarmos no segundo bloco de estudos para tratar diretamente das principais seitas. Tá? Os grupos que formam a partir da liderança desses falsos profetas, pseudo-messias, né, fundadores dessas seitas, são vistos como pessoas fanáticas, intolerantes, são divisionistas no meio de um corpo com um espírito sectário. Então, queridos, isso é algo assim deprimente, sabe? É preocupante quando você, por exemplo, vê um pastor tendo que lidar com isso no corpo de Cristo, vê a igreja dividida com um grupo de pessoas com um espírito completamente divisionista, sabe? Um grupo de pessoas que caminham numa direção oposta à do pastor e do restante da igreja. E geralmente liderada por uma pessoa que é tida como alguém visionário, alguém que traz uma visão diferente e todo mundo acredita nessa visão e está junto com ela, disposta a qualquer coisa para seguir essa pessoa. Então, só quem já passou por isso sabe como isso é difícil, né, na vida de uma igreja, né? Só Deus, né? Em relação ao crescimento das seitas, já vimos aqui em relação ao surgimento, né? Tem tudo a ver com o fundador, o seu espírito sectário, né? A sua personalidade, né? O seu intento em querer arrebanhar para si grupos e influenciá-los para a sua doutrina, que está em conformidade às suas convicções. Mas o que faz uma seita, ela não somente surgir desse desprendimento do grupo maior da igreja oficial, mas fazer com que ela se propague de uma maneira tão rápida que em poucos anos você logo vai perceber diversas igrejas e localidades tendo desse grupo presente com as suas convicções, ganhando cada vez mais adeptos com o passar do tempo, né? O que faz essas seitas crescerem tão rápido, se alastrarem como verdadeiras ervas daninhas, né? Crescendo e se propagando em toda parte, né? Por exemplo, a cristã do Brasil, hoje qualquer buraco que você for, você vai achar uma capelinha deles lá, cinzinha, pintadinha lá no meio do mato. Você vai ver. Qualquer roça. Irmãos, eu já fui em lugar assim que eu falei assim, acho que carro do Google ou satélite, nada passa por aqui, assim, tão distante, longe de tudo que é civilização. E aí no meio do mato, você olhar debaixo da árvore, lá tem uma capela da Congregação Cristã do Brasil presente. Assim, gente, como pode se propagar, estar em todo lugar, né? O que faz? Primeiro, há um zelo na difusão dessa seita. E isso se dá pela estratégia adotada. Primeiro, visitas de casa em casa. Isso aí, ninguém tem preguiça para fazer. Você não vê preguiça nesse pessoal para ir de casa em casa, pregando a sua doutrina e difundindo sua mensagem. Depois, distribuição de literatura. Há uma impressão em massa dessas literaturas que trazem o ensino, e geralmente as literaturas são muito didáticas e de uma leitura muito fácil, geralmente com muito desenho, né? Muitos
elementos gráficos, né, que isso, de certa forma, desperta a curiosidade e interesse da pessoa em ler e obter a mensagem. E uma mensagem também muito simples, né, não é nada complexo, não é nada difícil, qualquer pessoa lê, consegue entender aquilo que ali está sendo transmitido, né? Nós temos aí vários exemplos, né? As Sentinelas, né? A Torre de Vigia, a Sociedade Torre de Vigia, né? Que são literaturas que são distribuídas hoje, né? Para qualquer pessoa. Os próprios Mormons distribuem suas literaturas, livros. O livro de Mormon, hoje qualquer pessoa. Um dia desses eu precisava de um livro de Mormon para trabalhar no seminário, que na matéria que eu ensinava, e eu precisava fazer um trabalho com a turma, e eu precisava de um livro Mormon. E eu não sabia onde encontrar. Um dia eu passando pela rua, eu achei 2 galeguinhos andando na rua, com a bolsinha deles assim, e eu falei assim, olha, ô meu amigo, você tem um livro Mormon? Ele chegou a assustar, parecia aquele vendedor que tinha acabado de achar um cliente para poder vender um produto. Ele deu um salto, assim, meteu a mão dentro da bolsa, tirou um livro, está aqui na hora. Ele me deu na hora, sabe? Tudo muito rápido, muito acessível. Se você encontrar com um na rua e pedir, ele vai te dar, entendeu? É a literatura muito prática, muito fácil, acessível, né? Outra coisa, em relação ao crescimento das seitas, há um espírito autoritário que é passado para os adeptos. Muitas vezes, as doutrinas das seitas, de modo geral, elas são impostas de uma forma autoritária. E isso consegue, principalmente quando se trata de seguidores cujas mentes são mentes influenciáveis, né? Mentes fracas, o autoritarismo dos seus líderes, da sua doutrina, muito facilmente consegue manipular e dominar essas massas. Nós não fazemos ideia de como é fácil para um líder autoritário dominar a mente das massas cujas mentes são influenciáveis. Basta você ver aí o resultado das eleições. Sim, sim. Nós não fazemos ideia, Sara e demais irmãos, das loucuras que o ser humano é capaz de fazer em obediência e sujeição a um líder religioso. Todos nós aqui já devemos ter ouvido uma história, ou visto uma reportagem, assistido algum vídeo na internet, de algum líder religioso que mandou uma pessoa da igreja fazer determinada coisa, e aquela pessoa foi lá e obedeceu e fez aquilo que parecia ser loucura, um absurdo, mas fez em sujeição a um líder religioso. Hã? Sim. Determina, né? Um desses falsos profetas aí da teologia da prosperidade, uma vez estava ensinando na igreja, né? E as multidões dando glória a Deus ainda, e concordando. Que você tinha que pegar Deus pelo colarinho e colocar ele contra a parede e dizer para Deus que você determina que tal coisa aconteça, né? Então veja só, o absurdo que isso chega, né? O que mais? A verdade é que quando eles impõem com o autoritarismo as suas convicções, sua doutrina, eles estão, na verdade, reivindicando para si a verdade, a razão sobre tudo. Eles não procuram embasamento daquilo que estão pregando, ensinando ou impondo sobre a vida das pessoas, e eles não permitem ser contrariados. Qualquer desses líderes que for questionado por uma pessoa da sua própria igreja, com base nas Escrituras, e ele se sentir contrariado por elas, a reação é violenta. A pessoa é capaz de ser expulsa da igreja, né? Porque entre o que a Bíblia diz e o que o líder está dizendo, tem que ficar com o que o líder está dizendo. Se alguém contrariar ele e dizer, não, mas espera aí, a Bíblia não está dizendo isso. Eu tive um colega de seminário, que no seminário acabou mudando de igreja, e ele tinha muita vontade de estudar teologia, porque ele sentia o chamado pastoral, e ele queria se preparar melhor para o ministério. E uma vez ele procurou um pastor dele, de uma igreja que ele pertencia, uma dessas igrejas loucas que tem por aí, de doutrina absurda, né? E ele chegou para ele dizendo que queria fazer teologia. Sabe o que o pastor dele falou para ele?
Fala, meu irmão, com a gente aqui nós não temos teologia não, nós temos joelhologia. Você não vai estudar teologia não, com a gente aqui é joelhologia. Ele rachou fora dessa igreja e saiu. Não. Isso aconteceu lá em Montes Claros, com um colega meu que estudou lá no seminário. O pastor de uma igreja dessas aí que tem essas doutrinas malucas, né? E aí, graças a Deus, ele mais que depressa saiu de lá e procurou uma igreja séria para pertencer, né? Outro ponto importante sobre o crescimento dessas seitas, né? Além o zelo na difusão, né? Através das suas estratégias, o espírito autoritário que é passado para os adeptos, que é imposto as suas verdades, né? Outro ponto importante é que seus alvos de influência se concentram nas massas da população. Então, geralmente, queridos, essas seitas, elas se propagam muito facilmente em regiões de classe baixa, onde a população tem um nível de escolaridade muito baixo e as pessoas são incultas. As grandes massas da população são essas que têm geralmente a mente mais susceptível a receber influência desses líderes religiosos. Então, você vai perceber muito dessas seitas crescendo e se propagando em classes pobres, incultas, em gente analfabeta ou semi-analfabeta. É geralmente assim, cresce muito. Você basta ir, seja na zona rural, seja em favelas eu não estou dizendo que quem mora na favela é pobre e inculto, até porque tem pessoas de classe média hoje e gente que faz faculdade, que estuda, que trabalha, que mora também em favela, né? Mas a grande maioria das pessoas que moram nas favelas são pessoas geralmente pobres e gente inculta, na grande maioria. E você logo percebe, quem já viu alguma reportagem, já assistiu algum filme, documentário sobre favelas, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, São Paulo, você vê aqueles amontoados de casinhas nas serras, né, lá naquelas favelas. Quais são as igrejas e denominações que mais se propagam ali, né? Geralmente, as igrejas que falam a linguagem das grandes massas da população, dessas pessoas de classe mais pobre e inculta, entendeu? Porque é uma doutrina que vai de encontro à necessidade. E isso é uma questão muito importante, né? Porque as pessoas que são pobres, pessoas que são incultas, pessoas que geralmente passam por muitos problemas que estão relacionados a essas áreas, e até questões que envolvem, né, enfermidades, problemas de saúde, seja deles ou dos familiares. Quando você chega, um líder religioso, que chega pregando para você uma mensagem que fala exatamente aquilo que você está precisando ouvir e que vai logo cativar o seu coração, que vai prender a sua atenção, que vai dizer, se você vir para a nossa igreja e pertencer à nossa doutrina e cumprir esse e aquele requisito, critério aqui, sua vida vai mudar, né? E aí geralmente é a hora que ele está conseguindo ganhar o coração dessas pessoas, né? Fala exatamente aquilo que ele quer ouvir, que ele precisa ouvir. Uma pessoa que às vezes já tentou de tudo para melhorar de vida, para se livrar das enfermidades, né, de se curar, de fazer tudo o que tinha que fazer, vendeu tudo, até o que não tinha, para poder tentar se livrar de um problema, e aí chega alguém e fala assim, se você fizer isso, é tudo que ele precisava ouvir. Ele vai dizer, olha, eu estou desesperado, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, não consegui. Quem sabe, se eu seguir esse camarada aqui que está falando isso, está me prometendo isso, quem sabe se eu não consigo também, né? Pior do que eu já estou, não vou ficar, né? Então, pelo menos eu vou lá, né? Frequentar, pertencer, né? E aí ele é acolhido, ele é abraçado, né? Além dessas pessoas, geralmente de mente mais influenciável, né? Pobres e incultos, há também uma classe de pessoas que se tornou, assim, vamos dizer assim, um público-alvo dessas seitas. Hoje em dia, com o crescimento das universidades, da educação tendo se propagado, né, os cursos, né, hoje há uma quantidade de jovens inconformados que tem se tornado
uma parcela desse público-alvo das seitas. Jovens inconformados. Quem são esses jovens inconformados? São pessoas que estão carregadas de dúvidas, de questionamentos, sedentos por conhecer a verdade. E geralmente conseguem cativar a atenção dessas pessoas com suas vãs filosofias, com suas doutrinas, né? Além do seu carisma, né? E da sua amizade, eles acabam também atraindo o coração dessas pessoas, né? Por fim, em relação ao crescimento das seitas, o último ponto nosso aqui são as promessas de satisfação. Promessas de satisfação. Primeiro, na vida religiosa. Segundo, na vida comunitária. Há muitas promessas feitas, né? E essas promessas, elas são interessantes, né? Porque na mão dessas pessoas, se torna uma faca de dois gumes, né? Porque ele pode dizer assim para a pessoa: se você fizer isso, Deus vai abençoar a sua vida assim, assim e assim. Se você vier para a nossa igreja e pertencer ao nosso segmento aqui, ao nosso corpo, você vai crescer, você vai prosperar, você vai melhorar. E tudo que estiver nas mãos deles para tentar convencê-los disso, eles vão acreditar e vão se achegar e compor, fazer parte. Mas se aquilo que foi prometido para eles não acontecer, e eles voltarem lá para poder falar: olha, você me prometeu, você falou que se eu fizesse isso e isso, ia acontecer aquilo. Ele vai ter uma resposta pronta para dar para essa pessoa. Ele vai dizer: olha, você não teve fé. Ou você não fez direito. Você não seguiu exatamente da forma como eu mandei você fazer. Então, acaba se tornando relativa. Essa pessoa se torna uma vítima escravizada na mão desse líder religioso, né? Porque ele recebe as promessas, enche o coração dele de esperança, enche o balão dele, né? E aí quando o balão estoura, ele chega lá todo frustrado e decepcionado, ele vai dizer: não, mas a culpa é sua. Você não fez direito, você não teve fé, né? E aí as pessoas acabam se deixando ser levadas, né? Queridos, é preciso se atentar a um ponto de vista que nós jamais podemos nos esquecer em relação às seitas e heresias. Há um ponto de vista espiritual, e que a palavra de Deus já nos alerta em relação a isso. Esse ponto de vista espiritual é algo que muitas vezes nós nos esquecemos de observar, porque às vezes nós tratamos apenas do ponto de vista sociológico. É o que a maioria dos segmentos religiosos hoje no Brasil, eles são tratados apenas do ponto de vista sociológico. Eles não se importam muito com as suas doutrinas, com o que pregam, com as promessas que fazem, e para o caminho em que eles estão conduzindo as grandes massas. Mas nós precisamos, à luz do Evangelho, perceber que estes falsos ensinos, eles estão presentes no mundo com um propósito diabólico. É uma arma na mão de Satanás para afastar corações e inúmeros corações no caminho da verdade. Como você pode pregar o evangelho da salvação, pela fé em Cristo Jesus, você tem os seus pecados perdoados, se hoje existem inúmeras seitas que pregam um evangelho deturpado, distorcido, contaminado, carregado de meias verdades, de mentiras completas. Muitos desses segmentos religiosos querem até muitas vezes reivindicar para si como parcela das igrejas protestantes. Algumas delas dizem: não, nós também somos protestantes, nós também somos evangélicos, estamos também indo para o céu, nós lemos a Bíblia, nós cremos em Jesus. Quantas pessoas que fazem parte do espiritismo, talvez você tenha conhecido alguém que faça parte do espiritismo, e aí você pergunta para eles: como é que é lá no espiritismo? Não, lá a gente tem uma mesa, e a gente senta lá e a gente abre a Bíblia, e a gente lê a Bíblia, né? E ele explica para você de uma forma que você quase que dá a paz do Senhor para ele. Cumprimenta ele com a graça e a paz. Ô, irmão, e chama ele de irmão. Porque parece que está tudo certo, que não tem problema nenhum. Você conversa às vezes com um adventista, né? E as doutrinas que divergem daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental no Evangelho, e que caracterizam como seita, isso muitas vezes é ocultado.
Há uma desonestidade intelectual por parte de muitos que querem explicar o adventismo de uma forma que as nossas diferenças doutrinárias estão apenas no campo da secundária, da periferia, que não afeta o cerne, o evangelho. E que nós podemos ter comunhão sincera entre nós e chamá-los de irmãos. Não é bem assim, irmãos. Há doutrinas sérias ali que eles defendem que são completamente opostas, contrárias à verdade de Cristo, que afetam aquilo que é fundamental no evangelho, né? Então isso serve de uma maneira muito clara para nós. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19. 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19. Nós já vamos caminhar para o final. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 e 19. Alguém lê em voz alta, por favor. Por favor. João está falando de quem? Falsos mestres, falsos profetas. Saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Lê o capítulo 4, versículo 1, Mosé. Capítulo 4, versículo 1. Então veja só, o que João está dizendo? Avalie os espíritos, se esses espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O que nós aprendemos com João aqui? Que esse movimento das seitas hoje no mundo, isso é uma ferramenta poderosíssima na mão de Satanás. O diabo está por detrás das seitas e das heresias, porque isso acaba se tornando parte do seu arsenal, parte da sua artilharia contra a igreja do Senhor e contra a verdade. Há uma questão que envolve a sedução do mundo para as coisas que dão prazer e que alimentam a carne, mas há também, por outro lado, um combate à verdade, uma luta pela razão, um racionalismo. Há aí o ceticismo, o ateísmo, que trata o evangelho de maneira fria, mas existe também o misticismo, que espiritualiza as coisas e que vai além da razão, né? Então, veja o arsenal que o diabo dispõe para roubar o coração das pessoas e desviá-los do caminho da verdade. Então, Satanás é o autor de toda doutrina falsa ou de religião falsa. Satanás é o autor de toda e qualquer doutrina e religião falsa. Se desviou da verdade, se ataca aquilo que é fundamental, que é o cerne do evangelho, queridos, Satanás está por trás disso. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Porque Satanás, ele perverte as doutrinas verdadeiras. O fator principal das distorções são as doutrinas heréticas. É isso que ele utiliza para contaminar o evangelho e trazer confusão na mente das pessoas. Por isso as nossas igrejas precisam estar alicerçadas, fundamentadas na rocha, a verdade que é Cristo. Quanto mais pregação, quanto mais evangelho, quanto mais instrução, ensino, quanto mais pessoas matriculadas na escola bíblica, quanto mais discipulado nós fizermos com os novos crentes, quanto mais pessoas na classe de doutrina, quanto mais as nossas organizações, jovens, homens, mulheres, estiverem estudando a palavra de Deus, melhor. Mais profundos, mais íntimos nós estaremos da verdade e mais preparados estaremos para lutar contra esses falsos ensinos, que na verdade nós estamos lutando uma grande batalha espiritual contra o inimigo das nossas almas. E aí, queridos, a família se torna um alvo nas mãos de Satanás, né? São as mulheres, são os homens, são as crianças,
né? Ministério infantil precisa estar também, né? Não podemos esquecer, bem paramentado, né? Com a palavra de Deus, na linguagem das crianças, porque elas também são alvos. Agora, recentemente, saiu na Netflix uma série em desenho animado, onde coloca Lúcifer e os demônios do inferno como vítimas de um Deus que é malvado e que é o vilão da história, né? Então eles colocam Deus e os anjos de Deus como vilões, e Lúcifer e os anjos caídos, os demônios, como vítimas desse Deus malvado, né? E nessa história toda, Lúcifer, ele se materializa em homem, e ele se apaixona por Eva, e ele se casa com Eva. É toda uma história cabulosa, que distorce tudo, sabe? Está lá na Netflix, para as crianças assistirem. Entenderam? Então, assim, nós precisamos estar atentos a isso, né? Porque o diabo, nosso adversário, ele não está para brincadeira. E ele vai usar as armas mais pesadas que ele tiver contra a nossa família, com os nossos filhos, os nossos casamentos, né? É preciso estar preparado, queridos, para enfrentar. Não pode faltar o incentivo ao estudo da Bíblia. E, consequentemente, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, menos vulneráveis e sujeitos estaremos a ser levados por qualquer vento de doutrina, como Paulo diz em Efésios, capítulo 4, verso 14. Não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, né? Uma coisa que é levada pelo vento significa o quê? Que ela é muito leve, né? Que ela é muito fraca e sujeita, né? Vulnerável, né? A ser carregada, né? Pelo vento. Então, quanto mais cheios da palavra, quanto mais carregados nós estivermos, mais maduros, enraizados, né? Essa é a palavra. Quanto mais as nossas raízes estiverem profundas, mais presos nós estaremos à verdade, né? E não sofreremos as consequências disso. É preciso haver um despertamento espiritual, um verdadeiro avivamento, né? O que é o verdadeiro avivamento? Diferentemente de muitas seitas pregam, né, sobre avivamento, o verdadeiro avivamento que a palavra de Deus nos ensina é, primeiro, arrependimento de pecados, confissão. Segundo, uma renovação de compromisso com a palavra de Deus. Quanto mais sede e fome nós temos pela palavra de Deus, maior o avivamento na igreja. Amém? Então vamos orar, né? Para que nunca nos falte o ensino adequado e a palavra de Deus continue sendo pregada para todos nós, né? Para que continuemos crescendo e nos fortalecendo na palavra de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Irmã Cineide, faça essa oração por nós, para que Deus nos fortaleça na palavra dele.